É isso mesmo, crédito suplementar é o assunto principal aqui da Câmara, da pauta de votações da Câmara. A gente viu aí o deputado Hildo Rocha explicando muito bem esse assunto, né? Ele que é relator lá na Comissão Mista de Orçamento, e a expectativa está voltada para essa votação na Comissão Mista de manhã e no Congresso Nacional na parte da tarde. Mas esse não é o único assunto importante na casa, não, viu? Tem votação também no plenário prevista para depois da sessão do Congresso. Na pauta, nova lei de licitações, projetos ambientais aí que foram levantados pela Comissão Externa de Brumadinho como sendo prioritários para que aquele desastre não se repita, desastres como aquele não se repitam, e também uma reunião muito importante que acontece agora de manhã entre governadores e o relator da reforma da Previdência, na tentativa aí de tentar dirimir essa questão sobre se estados e municípios entram na reforma ou não, ou seja, se as regras para os servidores públicos federais, que vai ser aprovada aí na reforma da Previdência, também devem valer automaticamente para os servidores estaduais e até municipais. Eles vão tentar discutir esse assunto nessa reunião que acontece agora de manhã. Ainda na sequência, a Comissão Mista de Orçamento tem outras. Amanhã tem uma reunião de líderes também para tentar fechar o relatório, na expectativa de apresentar esse relatório final na quinta-feira. Porém, tudo isso está sendo impactado por esse vazamento aí das trocas de mensagem entre o juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. Tudo isso tem impactado bastante. A gente viu aí o próprio porta-voz, o secretário de comunicação da Presidência da República ontem veio falar, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro se posicionou, disse que confia irrestritamente no ministro Sérgio Moro. Lá no Supremo Tribunal Federal também tem movimentação. O ministro Gilmar Mendes devolveu um processo que também faz um questionamento aí sobre o papel do Sérgio Moro na votação, no julgamento, né, das ações contra o ex-presidente Lula. Ou seja, tem um grande cenário aí aqui em Brasília, e a gente vai conversar agora com os deputados sobre qual pode ser o impacto de tudo isso nessas votações importantes, nessas discussões importantes que acontecem ao longo do dia. Aqui comigo a deputada Bia Kicis, que é do PSL aqui do Distrito Federal, e também o deputado Rogério Correia, que é vice-líder do PT e é do PT de Minas. Deputada, vai impactar essas discussões e essas votações importantes hoje aqui no Congresso? Bom, é claro que vai impactar, porque a oposição não vai perder a chance de criar obstrução. Mas é preciso dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos que ser responsáveis. O Brasil precisa que essa verba seja liberada na Comissão Mista de Orçamento, depois pelo Congresso, para que o governo possa honrar com pagamentos daquelas pessoas mais simples, mais pobres, que dependem do BPC, dependem de aposentadoria. Eu considero uma crueldade querer usar, inclusive, de algo que está sendo chamado de vazamento, mas eu quero chamar pelo nome correto, que é crime. Foi uma interceptação criminosa. É um absurdo alguém, um hacker, invadir a contas celular de juiz, de procuradores. Agora, pior, né, o hacker faz isso mesmo, ele tem que ser punido, tem que ser preso. Mas também vem um site, o Intercept, que é do marido de um deputado do PSOL, né, que vaza essa informação. Então, isso é criminoso e muita gente já está pedindo a deportação dessa pessoa que não é brasileira, porque é um absurdo, o Brasil não pode conviver com esse tipo de crime. Querer imputar ao ministro, ao juiz Sérgio Moro e ao Dallagnol e aos procuradores qualquer tipo de crime é um absurdo. Eles foram as pessoas que deflagraram, que lutaram, combateram o maior esquema criminoso que tem notícia na história. E agora são os criminosos e os aliados dos criminosos que estão querendo culpar o juiz e incriminá-lo, né? Vamos tomar cuidado, gente. Ninguém vai cair nessa conversa. O Brasil já acordou. O brasileiro sabe quem é Sérgio Moro e quem é esse bando de corrupto que quer exatamente provocar essa crise. Deputado Rogério Correia, como é que o senhor vê, então, essa divulgação, né, o impacto disso aqui na Câmara? É muito sério. Nós temos que ir no conteúdo e não ficar reclamando que as coisas vazaram. Porque, aliás, vazar é o que o Moro e o Dallagnol sempre fizeram na Operação Vaza Jato. O Moro e o Dallagnol, está claro agora, são criminosos. Fizeram um conluio entre si para prender o presidente Lula e interferir no processo eleitoral. Como prêmio, o Moro ganhou ser ministro e quer ser ministro para fazer uma justiça completamente irreal. Ele quer, na verdade, fazer com que o nosso presidente Lula continue preso e ele, como ministro da Justiça, agindo não dentro da lei, mas agindo como fez com o Dallagnol, combinando o jogo. Foi muito engraçado, os dois combinando o jogo. Olha, como é que nós vamos fazer para manter o Lula preso? Como é que nós vamos fazer para o Lula não dar entrevista, senão o Haddad ganha a eleição? E aí eles combinavam. O juiz
e o inquisidor. Então nós não tivemos julgamento justo, é por isso que nós estamos colocando essa questão. Em relação à questão orçamentária, o governo faz aqui uma chantagem com o Congresso Nacional, querendo dar ordem. Vocês aprovam do jeito que eu quero. Não é verdade esses dados do governo. Ele pode remanejar para poder fazer os pagamentos daqueles programas sociais que, aliás, foi o Lula quem criou. Então nós temos que ter muita discussão aqui no Congresso Nacional e precisamos instalar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar esses crimes que Dallagnol e Moro fizeram em conjunto. Vamos falar sobre a reforma da Previdência, porque essa é uma semana importante para esse assunto, né? Está tendo essa reunião agora sobre governadores, deputada Bia Kicis. Sua opinião sobre essa questão de estados e municípios dentro ou fora da reforma e sua expectativa para a apresentação desse relatório? Olha, se estados e municípios ficarem fora, a reforma vai ser completamente desidratada. Eu fui procuradora do DF 24 anos, eu sei que os estados e municípios, eles necessitam dessa reforma, tanto que os governadores e prefeitos estão aqui. Começou primeiro uma demagogia, dizendo, não, estados têm que ficar fora. Quando eles viram que corria o risco de ficar de fora, vieram correndo aqui a Brasília para pedir, me põe dentro, porque já tem estado que não paga aposentadoria, já tem cidades, né, onde servidores não recebem salário ou recebem em atraso. Então, é preciso, sim, que eles sejam incluídos. E outra, eles vão ter um prazo de 180 dias, a princípio, para fazerem o seu próprio regime depois. Então, eles têm que fazer isso. Agora, não dá é para ficar de fora. A gente continua o debate daqui a pouquinho, porque agora teve início aqui no plenário Ulisses Guimarães uma sessão solene em homenagem aos 111 anos da imigração japonesa. Então, se você acompanha a gente pela TV Câmara, você fica agora... Bom, é o contrário. Se você acompanha a gente pela internet, você continua acompanhando pelo YouTube. Ou se você está pela TV e quiser continuar acompanhando o jornal, vai lá para o YouTube que a gente continua lá. Agora, se você acompanha a gente pela televisão, pela TV Câmara, fica agora então com a sessão solene em homenagem aos 111 anos da imigração japonesa para o Brasil. E aqui a gente vai continuando, então, conversando com o deputado Rogério Correia. Deputado, sua opinião, então, sobre essa questão da Previdência, sobre os estados e municípios dentro ou fora, e sua expectativa para a apresentação do relatório essa semana? Olha, a reforma da Previdência, na verdade, não é uma reforma, é o fim da aposentadoria, a privatização do processo de aposentadoria do povo brasileiro. Isso foi experimentado no Chile, não deu certo, no México não deu certo, na Rússia não deu certo, todos esses países estão voltando atrás. Então, o que nós estamos discutindo aqui, infelizmente, é a privatização e o fim da aposentadoria para o nosso povo. É, evidentemente, colocar servidores públicos, por exemplo, professores e professoras, nesta regra nos estados, é um ato também muito desrespeitoso, um ato desumano. Uma professora, para ter uma aposentadoria completa, teria que ter 40 anos de sala de aula. Eu falo porque sou professor. Isso significaria uma professora até 65, 70 anos de sala de aula para uma aposentadoria integral. Então, nós somos contra incluí-las nisso. Ou seja, o ensino médio, o ensino básico, a educação infantil, a educação básica, de maneira geral, não deve estar nessa reforma. Por isso, nós somos contra incluir também, neste fim da aposentadoria, os servidores públicos estaduais, estados e municípios. Deputada Bia, a gente tem também pauta no plenário aí, tem a nova lei de licitações, tem projetos ambientais, mas já é muita coisa para lidar essa semana aí, a apresentação do relatório, o PLN 4, ou a senhora acha que deve ter alguma votação também no plenário? Não, eu acho que deve ter também. Eu digo o seguinte, o deputado e senador não tem nada mais importante para fazer na vida do que estar aqui e votar tudo que o Brasil precisa que seja votado. A lei de licitação, eu como fui advogada pública há muito tempo, sei que ela é bastante complexa, embora seja necessária a licitação para combater, evitar fraudes, tem muita complicação, porque realmente se você endurece muito as penas, você acaba paralisando o administrador. A gente sabe que não é fácil ser gestor público. Então, a gente tem que olhar com cuidado essa lei para que ela seja uma lei que traga benefícios, que a alteração traga benefícios para não paralisar de vez os processos licitatórios. Deputado Rogério, o senhor faz parte da CPI lá de Brumadinho, também participou da comissão externa, tem esses projetos importantes que foram indicados pela comissão externa aqui para votação em plenário. Tem uma articulação já pronta para a votação desses projetos? São projetos muito importantes. A ideia era nós termos votado na quinta-feira, mas o líder do governo, Vitor Hugo, solicitou que o governo queria fazer uma análise dos 6 projetos apresentados e por isso ele foi adiado para esta semana. Mas nós já indicamos relatores para que o presidente da Câmara possa nomear e estamos prontos para fazer esse relatório. São projetos que vão mexer na legislação ambiental, em específico de mineração, garantindo aos atingidos direitos,
criminalizando as empresas que não cuidam da segurança das barragens, como foi o caso da Vale, da Samarco, em Mariana e Brumadinho, que acabaram ocorrendo tragédias criminosas, e também mexemos na questão fiscal, aumentando a CEFEM para criar um fundo que garantidor de caso haja outras tragédias, as pessoas tenham direito às suas casas, a também receber indenizações. Então são projetos muito importantes. A gente espera que possa haver um diálogo onde seja levado em consideração essas questões aqui levantadas e que o projeto esteja pronto para votar após esses acordos feitos entre governo e oposição. Deputado Rogério Correia, deputada Bia Kicis, obrigada pela participação de vocês. Muita coisa aqui na Câmara essa semana, Vera.